Nós hoje, na primeira leitura e no Evangelho, ouvimos falar de uma doença, se calhar das mais antigas conhecidas da humanidade, tem mais de quase 2000 anos, para verem no livro do Levítico, há 1400 já se falava da lepra, e infelizmente ainda não está erradicada do nosso mundo. Dizem que é a Índia e o Brasil os países com mais casos de lepra. Mas quando nós escutamos estas passagens, e sobretudo a primeira leitura, e como digo o Evangelho, aqui a lepra não é só ver a questão da doença, porque ela tem uma parte física, a doença em si, mas traz uma conotação social, como nós escutámos na primeira leitura, a maneira como se tratavam os doentes de lepra, e também associada uma questão espiritual. E é sobre isso que vamos falar. O povo do Antigo Testamento e do tempo de Jesus acreditava que as doenças eram castigo de Deus. Se alguém ficava doente, como um leproso, é porque tinha praticado más ações. Se alguém tivesse nascido com algum problema, ao nascer, ser cego, ter uma deficiência qualquer, também poderia ser culpa dos pais. No Evangelho de São João, antes de Jesus curar o cego de nascença, os discípulos fazem essa pergunta a Jesus: de quem é a culpa? É dele ou dos pais? Já vamos ver a resposta de Jesus. A lepra era a pior das doenças. Era degradante em si, a decomposição do corpo, com o cheiro que isso trazia, perda de membros, mas também pelas regras sociais que impunham aos leprosos, como escutámos na primeira leitura. Aliás, já nesse tempo se observavam as regras que nós observamos no Covid. Está aqui. Lenço até ao bigode, máscara, distanciamento, tinha um critério impuro para ninguém se aproximar, e quarentena, viver fora da comunidade. Eram quase mortos-vivos. Jesus veio desfazer esta ideia de que a doença e que o doente é um castigado de Deus. A resposta que Jesus dá aos discípulos quando eles perguntam sobre o cego de nascença, se a culpa é deles ou dos pais, Jesus esclarece, diz: não, nem é dele, nem dos pais. É para se manifestar nele a glória de Deus. Por isso, apesar da influência judaica ter entrado nos nossos âmbitos, ainda que alguns de nós ainda corre nos nossos meios cristãos, nós devemos afastar esta ideia de que fizemos mal a Deus. Que mal é que fiz eu a Deus, não é? Ou que Deus está a ser injusto ao mandar-nos doenças quando poderia mandar para os maus. Tanta gente boa que há, tanta gente má que há no mundo e mandou-me a mim. Isto não é cristão. Isto não é de Cristo. Isto não fica bem na boca de um católico. Não. Deus não nos manda doenças, nem nos quer doentes. Não vem de Deus. Mas é quase inevitável que elas apareçam na nossa vida. Então, Jesus também ilumina a minha doença, o meu sofrimento. Como? Com a sua presença. Umas vezes silenciosa, não nos damos muito conta da presença de Jesus quando estamos a sofrer. Às vezes também, uma vez mais nítida, quando a oração e a ajuda espiritual que se dá nos hospitais ou até em casa fortalece a nossa união com Deus. E, noutras ainda, enviando-nos pessoas e colocando no nosso caminho pessoas e medicamentos que nos ajudam a melhorar e a restabelecermos a saúde. A doença, apesar de não nos trazer nada de positivo, muda a nossa vida. Percebermos que não somos deuses. Percebermos que temos de aprender a viver o dia a dia. Quantos doentes, depois de passarem um cancro, a gente ouve da boca deles: agora é viver o dia a dia. Não é com medo de morrer daqui a uns tempos ou que a doença apareça. É aprender
aquilo que nós rezamos no Pai Nosso, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Viver o dia a dia, percebermos que não somos autossuficientes, que precisamos dos outros para cuidarem de nós. Assumir a doença e o sofrimento que por vezes com ela vem é muitas vezes a humildade em ato. Esta humildade, até de ter paciência para aguentar um tratamento, para esperar não sei quanto tempo por uma consulta ou por um exame, a espera do resultado de umas análises. É preciso humildade para acalmarmos a nossa ansiedade e percebermos que há coisas que nos escapam. Esta humildade é muito valiosa aos olhos de Deus. Mas a lepra também tem uma leitura espiritual. Ela diz-nos alguma coisa. Olhando para um leproso, para o seu mau aspecto, para o seu mau cheiro, vemos o que é que o pecado faz em nós. Quando fazemos o mal, quando nos metemos em esquemas que não são para a glória de Deus, como São Paulo dizia na segunda leitura, desfiguramo-nos, perdemos a beleza com que fomos criados. Porque o mal que fazemos, os esquemas malandros em que nos metemos, não só nos afastam de Deus, como também nos afastam de nós próprios. É incrível como é que há gente que faz mal e ainda se orgulha disso. E às vezes até diz que é normal. E às vezes ainda está à espera que o outro diga, fizeste bem. Meu Deus, não foi para isso que Deus nos criou. Mas também aqui nada está perdido. Porque nós temos um Deus que se compadece, um Deus que se aproxima, um Deus que nos toca e nos cura. Jesus vem mostrar isto à humanidade. Nos relatos de alguns milagres, Jesus até começa por perdoar os pecados das pessoas e depois é que os cura. E esta é também uma cura necessária, a cura interior, que começa com o nosso arrependimento, que se prolonga na oração e depois na vida nova que nos é dada. O leproso ajoelhou-se, pediu a Jesus e depois começou a falar dele. Se Deus não nos quer doentes, também podemos dizer que Deus não nos quer no mal. Deus não nos quer no pecado. E quando reconhecemos que estivemos mal, não duvidemos que teremos Jesus à nossa frente para nos levantar, porque a compaixão que teve para com o leproso tem hoje para contigo, tem hoje para comigo. Finalmente, a dimensão social da lepra. Como vimos na primeira leitura, o leproso tinha de distanciar-se das pessoas, tinha que viver à parte, além de andar andrajoso. Jesus, no entanto, quebra esta barreira legal. Por um lado, não foge do leproso. Jesus não foge de ninguém. Nós é que às vezes fugimos dos outros. O cardeal Schönborn, que é um cardeal dominicano da Áustria, de Viena, cardeal em Viena, na reflexão que publicou para este domingo, dizia: este Evangelho tem para mim um toque especial, porque foi lido no domingo antes da eleição do Papa. Então, 2 ou 3 dias depois da eleição do Papa, o cardeal Schönborn ia para entrar no elevador onde estava o Papa e os guardas não o queriam deixar entrar. E o Papa diz: deixem-no entrar, não tenho lepra. Nós às vezes achamos que os outros têm lepra, não nos aproximamos. Jesus não tem medo de se aproximar, não foge de ninguém. Jesus chega mesmo a tocar no leproso, ficando legalmente também ele impuro. E o nosso mundo tem muitas lepras, no sentido figurado. Hoje, quando criticamos um mal que se alastra na nossa vida, até dizemos que isto é um cancro, não é? Isto é corrupção, isto é um cancro, não é? Dizemos assim, ele já é mau e nós ainda o pioramos, não é? Mas o nosso mundo tem muitas lepras. A lepra hoje, e tem que ser combatidas, e para as quais Jesus é o nosso modelo e o nosso exemplo. Por exemplo, nós vamos à política, vemos a corrupção que mina a confiança da sociedade.
Para a direita é uma coisa, para a esquerda para a outra, para a frente é outra, para trás é outra. E quem não é porque ainda não teve possibilidade de. Isto tira a confiança das pessoas. Vemos como uma mentira. Agora os polígrafos, imaginem. Agora, a seguir, vamos ver se ele mentiu ou disse verdade. Já não se acredita nas pessoas. E se manda um boato para a internet, adeus. Adeus. Ninguém vem atrás e dizer, desculpem, mas houve aqui um engano. Nada, está lançado. Mas também temos as lepras dentro da igreja. O Papa denunciou algumas, o carreirismo, o clericalismo. Houve um ano até que ele disse, a cúria é o grande cancro da igreja. Isto disse o Papa Francisco, não é? E não estava errado, nem fora de si. Estamos a rir, mas nós temos a lepra do preconceito. Temos a lepra do racismo. Temos a lepra da não aceitação do outro como ele é e não como eu gostaria que ele fosse. Quando nós rejeitamos o outro, estamos a ser leprosos. Não estamos a querer... Nós é que somos os leprosos, não são os outros. Nós é que somos os leprosos. Porque o leproso aproximou-se de Jesus e nós não nos queremos aproximar do outro, que é um ser tão humano como eu sou. É preciso combater estas lepras tão presentes no nosso mundo. Na próxima quarta-feira vamos começar a Quaresma. E mais uma vez vamos ouvir o convite à conversão, no grego metanoia. Quando Jesus nos pede para nos convertermos, pede-nos que mudemos de mentalidade. A palavra metanoia, convertei-vos, é mudem de mentalidade. É isto que é preciso para a igreja do século XXI. Mudar de mentalidade. Mas eu antigamente aprendi assim. Atualize a versão. Já estamos noutra. 2.0. Já está noutra. Não, já está desatualizado. Mudar de mentalidade. Jesus pede que nos deixemos curar por Ele e pela Sua palavra. Rezemos então neste dia pelos doentes e por quem deles cuida, para que sintam a nossa proximidade e a nossa solidariedade. Rezemos ainda pelos que andam mais perdidos, em situações de vida complicadas, os que não se sentem aceitos na igreja ou na sociedade, para que nunca duvidem da compaixão de Jesus. E rezemos por nós, para que não causemos escândalo a ninguém, como pedia São Paulo na segunda leitura, e sermos presença de Jesus num mundo que Deus não veio condenar, mas veio salvar. Que assim seja.